a gente está vendo que o Alexandre, ontem, no X, iniciou com o Elon Musk o que até então foi o maior confronto que nós já tivemos com o Alexandre de Moraes desde que a ditadura alexandrina foi iniciada. O Alexandre tomou uma decisão absolutamente estapafúrdia do ponto de vista jurídico, absolutamente insana, que foi intimar o Elon Musk pelo X, né, o antigo Twitter, ameaçando suspender as atividades da rede social em todo o Brasil. Então, a situação escalou de lá para cá, mas ontem, às 8h07 da noite, o perfil do Supremo Tribunal Federal fez o seguinte tweet. Tá aqui o mandado de intimação. Tá aqui o mandado de intimação. O ministro, deixa eu puxar aqui minha colinha, meu retorno. Mandado de intimação. O ministro Alexandre de Moraes, relator nos termos das decisões, manda a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal proceder à intimação por meios eletrônicos de Elon Musk da decisão proferida nos autos, blá, 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 blá. Cumprida a medida determinada, deverá a Secretaria comunicar imediatamente a este relator. Dado e passado, Supremo Tribunal Federal. E aí, o que ele ameaça aqui? A pena da imediata suspensão das atividades da rede social X até que as medidas judiciais sejam cumpridas e as multas, ele já vem aplicando multas multimilionárias, sejam aplicadas. Eu sei que muita gente está me pedindo para falar sobre isso desde ontem, e eu digo para você não entendeu errado, você não ficou maluco. O ministro Alexandre de Moraes, através do perfil do Supremo Tribunal Federal, a Corte Constitucional, a corte mais alta de todo o Brasil, ele coringou, ficou maluco, e simplesmente decidiu intimar o Elon Musk através de um tweet. É isso mesmo que você está ouvindo. E eu confesso que eu acho engraçado. Eu confesso que eu já cheguei no ponto de achar isso engraçado. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Não que não seja extremamente grave, mas é engraçado porque eu sabia que a gente ia chegar nesse ponto e eu estou vendo os princípios do direito sendo destruídos. Né? Você tem um princípio no direito que diz que quem pode mais, pode menos. Nas palavras do Supremo Tribunal Federal, através do site da Corte, esse princípio é um argumento utilizado no processo lógico de enunciação das regras implícitas a partir de regras explícitas. Ou seja, em bom português. Se há alguma regra explícita agora de que um ministro da Suprema Corte pode intimar uma pessoa via postagem em rede social, está implícito que os outros juízes do Brasil inteiro podem fazer isso. Por exemplo, você está achando que isso vai se circunscrever ao X? Mas, por exemplo, se você for um devedor de pensão alimentícia, um criminoso que não é encontrado, ou qualquer caso correlato, similar, qualquer um, a partir de ontem no Brasil, pode ser intimado por um tweet. Não é mais citação pessoal, citação por edital, agora citação, já tinha visto citação por WhatsApp, embora na maioria dos casos seja sempre considerado nulo. Agora a gente tem a citação por tweet. Então, o problema todo não é a ilegalidade só do ato do Alexandre. É ilegal, é contrário ao entendimento dos próprios tribunais superiores, mas é uma ameaça à ordem jurídica do Brasil inestimável.
E, e isso, por que eu disse que é engraçado? Porque fica exposto aqui nesse momento como o Alexandre e o Supremo já estão cagando e andando para qualquer aparência de legalidade ou formalidade processual no Brasil. Tem uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, no ano passado, dizendo que dificuldade em encontrar o réu não justifica a citação por meio de redes sociais. Eu quero deixar esse ponto bem claro. O que diz o STJ? A comunicação de atos processuais e a realização de intimações ou citações por aplicativos de mensagens, no caso WhatsApp, ou redes sociais, não tem nenhuma base ou autorização legal. Dessa forma, o seu uso pode caracterizar vício de forma que, em tese, resulta em declaração de nulidade dos atos comunicados dessa forma. Então tá aí, no Superior Tribunal de Justiça, onde ainda existe alguma preocupação com a lei, não muita, mas alguma, está completamente exposta a ilegalidade dessa brincadeira. E eu digo brincadeira mesmo, porque já não se trata mais de decisão judicial. Se trata de palhaçada. A gente chegou no ponto de palhaçada. No caso de uma empresa no exterior, você teria que fazer a citação por carta rogatória. Então que se dane o processo legal, que se dane o processo civil. Aqui é o Xandaquistão, aí é o Xandaquistão. Ilegalmente pelo Twitter, para lacrar, tá lacrado. O Xandão lacrou. E eu não sei se a gente botou, Bruno, eu não tô vendo aqui no roteiro, eu mandei, mas eu não sei se a gente botou o vídeo do Reinaldo Azevedo falando sobre carta rogatória, tá? A gente tem aí? Aparentemente não. Era para ter entrado no roteiro. Está fazendo alterações na produção do roteiro do programa. Tem um vídeo do Reinaldo Azevedo dizendo... e tem gente que fala de carta rogatória, como se carta rogatória fosse uma coisa, como se isso fosse um problema entre estados, entre nações. Mas como é burro? O Reinaldo não é nem um cara burro, mas eu acho que nesse ponto é só uma questão de ignorância mesmo. Tanto pela lei brasileira, quanto pela lei americana, quanto pela legislação internacional, toda a comunicação, toda a intimação com indivíduos ou empresas no exterior... tem aí o vídeo. Bota aí o vídeo do Reinaldo. Minhas caras, meus caros, e o ministro Alexandre de Moraes intimou a X e Elon Musk a, num prazo de 24 horas, apresentar um representante legal no Brasil, uma vez que não existe, para, inclusive, cumprir decisões judiciais. E aí começou o coro dos idiotas. Como pode fazer isso por intermédio do próprio X? Bom, ele ia fazer como? Por sinal de fumaça? Tem até um notório porta-voz da extrema-direita que anda por aí, né, um militante vulgar, disfarçado de defensor da liberdade de expressão. Será que sou eu? Diz que esse modo de intimação é ilegal, que teria de ser uma carta rogatória. Carta rogatória, como se fosse um problema entre estados? Double face palm. Toda a comunicação com indivíduos ou empresas, toda a intimação tem que ser feita por carta rogatória, por obrigação da legislação dos dois países e dos tratados internacionais. Não existe intimação nem de indivíduos no exterior, certamente não nos Estados Unidos, exceto por carta rogatória. E tem que cumprir o trâmite. Ministério, Superior Tribunal de Justiça, Ministério das Relações Exteriores, chega aqui, o Departamento de Justiça. Eu já recebi uma. Eu recebi a primeira que eu recebi na minha vida agora, umas 2 semanas atrás. Vem um US Marshal te entregar. Então não é sinal de fumaça, nem é pombo. Como é que ele tinha que fazer, Reinaldo? Muito simples. O que diz a lei. O que diz a lei é muito simples. Mas piora quando a gente vê que o Alexandre intimou o Elon Musk para que ele indique a representante legal do X no Brasil. Mas tem um detalhe que é absolutamente relevante, que é o seguinte: o Elon Musk não é o executivo que manda o CEO do X.
Ele não tem nenhuma representação legal do X. Ele, no máximo, é um dos acionistas. Portanto, o Alexandre intimou ilegalmente alguém que sequer tem a capacidade jurídica de cumprir o que ele manda. A CEO do X, a Linda Yaccarino, que é a pessoa quem poderia representar legalmente a empresa e eventualmente até responder à intimação ilegal do Alexandre, não é nem citada no mandado. Isso é mais ou menos como se eu quisesse processar o McDonald's e enviasse uma intimação para o Ronald McDonald, porque eu acho que ele é a cara da empresa. É exatamente isso. Caro senhor Ronald McDonald, cumpra-se em 24 horas sob pena de eu tomar o seu Big Mac. É nesse nível que a gente está falando. E esse é o mesmo Supremo Tribunal Federal, e a gente nota quais são as prioridades dessas pessoas, e que isso não se trata nem um pouco sobre cumprimento da lei, como diz a mídia, e a gente vai chegar lá. O mesmo Supremo Tribunal Federal, que é tigrão para lacrar e para aparecer com o Elon Musk, para censurar o povo brasileiro, ele é tchutchuca para notificar político corrupto. Vejam essa notícia do G1. STF tenta há 10 meses notificar deputado denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro. Paulinho da Força e chefe de gabinete não são encontrados por oficial de justiça. Deputado. A assessoria do parlamentar diz que ele ocupa o mesmo gabinete há 14 anos e telefone é conhecido de todos. STF tenta há 10 meses notificar. Está aqui essa reportagem do Globo de quando é aqui? Não consigo abrir por causa do... 2 anos atrás, 2021. Está aqui, 14/2/2021. Esse é o retrato do Brasil do Alexandre, do Gilmar Mendes, do Barroso, do Toffoli. Quase um ano para notificar um deputado cujo interesse do gabinete e os telefones são públicos. E o Elon Musk é notificado por tweet. Claro, corrupção, lavagem de dinheiro, não são coisas de urgente, né? Daí que o cara tá lavando um dinheirinho e sendo corrompido, né? Urgente mesmo é você perseguir os idosos presos no 8 de janeiro, você perseguir o presidente por ter visto uma baleia no mar, empresário que se recusa a ser conivente com a censura, que faz reclamação em grupo privado de WhatsApp. Essas coisas são realmente muito mais graves que corrupção e lavagem de dinheiro. Porque corrupção e lavagem de dinheiro, a penalidade pode ser, em casos extremos, você ser até levado à presidência da República. Com muito amor. O que nos leva a um interessante questionamento, né? Há uma voracidade do Alexandre contra o X impressionante. Mas onde está essa voracidade contra o Facebook, contra o Instagram, contra o WhatsApp, contra o YouTube? Eu gostei que o deputado Gustavo Gaia respondeu essa pergunta hoje num tweet certeiro, onde ele diz o seguinte: já parou para pensar que só temos Facebook, Instagram, WhatsApp e Google ainda porque essas empresas aceitam acatar as decisões criminosas do Moraes? E a minha tentativa de recrutar de alguma forma, trazer o Elon Musk para essa briga, é justamente porque eu sei que desses caras a gente não teria nada. As empresas de tecnologia atuam no Brasil sem qualquer problema com o Supremo Tribunal Federal. Eles até entram com recurso, mas os recursos não julgam e não tem consequência nenhuma. Não tem conflito porque eles aceitam cumprir cada uma das decisões criminosas do Alexandre. E isso ficou explícito no que a gente já tratou ontem na terça-feira,
sobre a confissão do Mark Zuckerberg de que a Meta cedeu às demandas do governo Biden, cartinha de desculpa do Zuckerberg, que atuou para censurar certos discursos todos de direita nas plataformas, censurou reportagens verdadeiras. O pau tá atorando nesse assunto no mundo.